Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo sobre como elaborar um currículo para o primeiro emprego ou para a questão de sem experiência, ou se você é recém-formado ou se é o caso de jovem aprendiz. E esse vídeo eu elaborei com muita atenção, focado nesse público, nessa estrutura, para que você tenha o domínio de todas as etapas, como redigir, quais são os exemplos, como eu devo estruturar esse currículo, qual é a formatação necessária, quais são os tópicos, os blocos, as descrições que eu preciso colocar para que o recrutador avalie o meu currículo de uma forma prática, de uma forma ágil e que ele vá gerar o próximo passo, que é levar o meu currículo para a segunda etapa do processo seletivo, que é a entrevista. Então esse vídeo é para você. E você já deve ter percebido uma frase muito importante, que é: a primeira impressão é a que fica. E você nunca terá uma oportunidade, uma segunda oportunidade de ter uma primeira boa impressão. E isso é uma extrema verdade. Por quê? Olha só, se nós tivermos uma estruturação para o seu currículo, como que você vai impressionar o recrutador? Quais são as suas características? O que você vai dizer, estruturar e impressionar o recrutador com o seu currículo? Por isso que você tem que ter um currículo adequado, você tem que ter um currículo muito bem estruturado, muito bem organizado, para gerar uma primeira boa impressão, porque talvez seja a única impressão que você vai ter para o recrutador. E olha só por onde que eu estou me baseando nessa ausência de uma segunda oportunidade. Se nós acompanharmos vários elementos de recrutadores, várias pessoas que trabalham na área e outras pessoas que também pesquisam sobre o processo ou a jornada do processo seletivo, nós temos uma base que diz bem certinho. E olha essa primeira notícia: 30% dos recrutadores afirmam que eliminam o currículo em até 10 segundos. Então, a sua primeira boa impressão tem que ser adequada em até 10 segundos de análise. Olha só o segundo: 4 a cada 5 recrutadores descartam currículos em menos de 1 minuto. E uma terceira: a maior parte dos recrutadores leva até 29 segundos para avaliar um currículo. Mas o que você está enxergando nisso? O que você está percebendo? Você está percebendo que a variável tempo para análise de um currículo, ela é fundamental. E se eu sei que a variável tempo ela é fundamental, eu preciso ter um currículo adequado, estruturado e que ele vá gerar valor, que ele vá gerar uma percepção de interesse para o recrutador. Afinal, os recrutadores recebem, dependendo da candidatura, centenas de currículos para serem adequados a uma estrutura de vaga que está sendo naquele momento anunciada. E olha só uma outra questão também: o tempo médio de avaliação de um currículo, na maioria dos casos, ele é estruturado para 30% dos recrutadores de 6 a 10 segundos. E aí o que nós precisamos entender? Nós precisamos ter uma estruturação que vá levar o recrutador a enxergar quais são os seus dados, quais são os seus objetivos, qual é o seu resumo das suas qualificações, qual é a sua formação, qual é a sua experiência e quais são as suas competências para estar na próxima fase da entrevista. E esse vídeo vai trazer e vai indicar essa estrutura, esse passo a passo para você. E aí, agora, saindo dessa tela, eu vou direto para o Word. Nosso material, o nosso currículo, ele vai ser elaborado diretamente no Word e de um formato bem interessante, porque eu vou deixar essa estrutura de currículo editável em Word para que você possa futuramente preencher, para que você possa futuramente utilizar no seu processo seletivo. E olha só, eu venho aqui direto para minha tela em Word e essa estrutura como um todo, ela vai estar disponível para você. Você vai ter acesso a todo esse material, você vai poder consultar, você vai poder avaliar essa estrutura editável de currículo. Isso vai servir para facilitar e muito a sua vida como um todo. Eu vou utilizar essa estrutura e eu vou ir preenchendo ela em cima para que você avalie o que é importante você destacar e como é que eu posso destacar essa estrutura. O
que eu coloquei de início? A primeira parte que eu vou colocar para você é o elemento nome. Então, todo currículo tem que ter um nome. E esse nome, o que é importante para ele? É que nós coloquemos o nome completo do candidato. Nós não podemos colocar nenhum tipo de abreviação. Por exemplo, vamos começar aqui, ó. Se eu vou colocar para você um nome, eu vou pegar uma figura fictícia de uma pessoa para nós utilizarmos no nosso exemplo, e ele tem o nome de José da Silva. O que nós precisamos entender? Que essa pessoa, esse José da Silva, nós não podemos colocar, se ele tivesse um outro nome, José da S. Então, vamos colocar aqui. Não é importante nós deixarmos essa estrutura aqui, nós precisamos colocar o nome completo dele. E aí, por quê? Porque o nome completo dele vai facilitar para o recrutador buscas em outras bases de dados. Por exemplo, se o recrutador quer conhecer esse candidato de uma forma mais detalhada, de uma forma mais personalizada, ele pode buscar uma rede social, pode buscar um LinkedIn, ele pode buscar um Facebook, ele pode buscar um Instagram, o Google também é uma fonte de consulta para o recrutador, ou seja, o recrutador tem muitas ferramentas em mãos para que ele vá buscar a sua personalidade, vá buscar as suas competências, vá buscar as suas atribuições, vá buscar o seu pensamento além de uma folha de papel como um todo. E se você já percebeu, nós começamos pelo nome e aí depois, ao final, eu vou formatar todo esse currículo para que você avalie o que é possível de destacar nessa nossa estruturação. Então, percebi e escrevi o nome desse nosso candidato ou desse nosso elemento aqui de exemplo. E qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a descrição dos dados pessoais. E o que nós precisamos colocar nos dados pessoais? Bom, o primeiro ponto é a parte de telefone, ou seja, como que o recrutador vai entrar em contato com esse candidato se ele for selecionado. E eu preciso ter uma análise bem detalhada. O que eu recomendo? Que você coloque pelo menos 2 números de telefone. Um número de telefone que talvez seja seu, e aí eu vou colocar aqui como um exemplo, um código de área, e eu vou colocar o número do telefone, só para você ter toda essa estruturação de preenchimento como um todo. Isso é o primeiro, o telefone principal ou o telefone diretamente do candidato. Sempre lembre de não esquecer aqui nessa estrutura de ter o seu DDD muito bem preenchido. Por quê? Porque muitas vezes você está concorrendo a uma vaga, se você é o primeiro emprego, ou se você é sem experiência, ou recém-formado, ou até jovem aprendiz, você está submetendo em muitos casos para vagas em outros estados ou outras localidades dentro do seu próprio estado, que o código de área não é o mesmo. Então o recrutador, lembrando sempre que o recrutador tem de 6 a 10 segundos para observar o seu currículo, ele precisa achar imediatamente a forma de contato com você. Então, facilite a vida do recrutador. Facilitando a vida do recrutador, você vai ganhar pontos na parte de avaliação. E aí o segundo elemento que eu recomendo é que você coloque um telefone de uma referência ou um contato próximo que seja de alguém que você porventura tenha comunicado, que se alguém entrar em contato, eu deixei o meu telefone como referência para que passe algum tipo de informação. Então você vai preencher esse segundo telefone aqui para você avaliar. Eu vou ir preenchendo só para você ir também preenchendo no seu caso. E aí você coloca o seu principal e a sua referência e depois você pode colocar qual é a sua rua, qual é o seu bairro, a cidade e o estado. Agora, o próximo ponto é o seu e-mail. E aqui o que eu recomendo muito fortemente que você pense no seu e-mail, no seu contato eletrônico, que é o e-mail profissional. Por exemplo, o que é o e-mail profissional? Que você pode colocar, se ele é um profissional em Machado ou engenheiro Machado, por exemplo, que é um e-mail que ele não tem nenhuma estrutura pejorativa ou nenhuma estrutura que possa levar ao recrutador a enganar o recrutador. Por quê?
Porque o Enge talvez seja a profissão dele e o Machado é o sobrenome. E aí você vai preencher os demais termos aqui, se for o caso de Gmail ou Hotmail ou qualquer outro tipo de e-mail profissional que você tenha. O que eu não recomendo é que você coloque algum e-mail nesse tipo, galã do bairro, ou qualquer outra variação aqui. Por quê? Porque essa estrutura ela não é bem vista para o recrutador. Se você tem algum tipo de e-mail nesse formato, não tem problema, só no questão do currículo profissional, não coloque. Crie um currículo baseado no e-mail que você represente a sua profissão, que represente o seu profissionalismo perante o recrutador. E aí o que nós vamos colocar aqui como uma estrutura profissional é essa parte, engenheiro.machado@gmail.com. E um outro bloco importantíssimo no seu caso, e aí você vai ter que fazer a avaliação se você tem ou não. Se você não tem, eu recomendo que você crie, que você faça uma adequação, uma estruturação como um todo, que é o perfil profissional no LinkedIn. E aí como que você vai colocar o seu nome ou a sua estruturação para o recrutador te encontrar? Você vai colocar o perfil que o próprio LinkedIn coloca, então é linkedin.com/in/, aí vem o seu perfil, que poderia ser José Machado, se for o caso, aí depende, em cada elemento o LinkedIn sugere uma estrutura de nome do perfil como um todo. Finalizado esse bloco, então eu vou fazer a retirada total. O que você tem? Quais são as informações de dados pessoais ou de dados profissionais em geral que você colocou? Você colocou o seu telefone, você colocou um segundo telefone que é uma referência, você preencheu a rua, o bairro, a cidade e o estado, colocou um contato eletrônico e o seu perfil no LinkedIn. Esse perfil do LinkedIn ele é opcional, mas eu recomendo que você coloque ele, até porque você está no primeiro emprego, ou muitas vezes sem experiência, você é recém-formado, é um jovem aprendiz, e isso leva o recrutador a ter uma personalização no seu elemento de vaga, no seu currículo. Por quê? Porque isso aqui vai contar um ponto, que ele já é uma pessoa antenada, ele é uma pessoa que está buscando atualização, que ele está buscando uma referência de tecnologia como um todo. O LinkedIn, então, eu recomendo que você pense muito seriamente em utilizar. E olha só, o que eu recomendo que você não coloque no elemento de dados pessoais. Não coloca data de nascimento, não coloca seu CPF, não coloca o seu estado civil, não coloca nome dos pais, nome de qualquer tipo sanguíneo, não coloque seu RG, o seu título eleitor, não faça referência à religião ou a time de futebol. Por quê? Isso não interessa para o recrutador. Se porventura o recrutador tiver algum tipo de interesse em relação a isso, ele vai perguntar para você na etapa da entrevista. Isso não é importante nesse momento, nessa estrutura da parte de dados pessoais. Então, deixe, não coloque em nenhum momento. Esse bloco que você já está aqui apresentado para você é suficiente, é essencial. E um outro ponto também você deve estar se perguntando sobre a fotografia. Ela é necessária colocar no currículo ou não? Eu recomendo que você não coloque no currículo, até porque é um elemento que pode servir como uma parte de discriminação do recrutador ou por parte do recrutador. Não estou mencionando que o recrutador vá fazer isso, mas recomendo-se deixar sem a parte de fotografia. Por quê? Porque isso não interessa para o recrutador. O recrutador interessa que o seu perfil profissional esteja aderente à vaga, ao anúncio da vaga disponibilizada pela empresa. É isso que se espera que o recrutador avalie. Então você pode deixar a fotografia de uma forma, em geral, fora, ausente do seu currículo. Entendido isso, qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa do preenchimento do currículo como um todo? Bom, o próximo passo é nós pensarmos que nós temos um objetivo, ou seja, o que representa o objetivo? O objetivo representa uma aspiração profissional perante aquela vaga em específico. E olha só,
que eu estou dizendo? É uma aspiração profissional em relação a uma vaga em específico. Qual é a vaga em específico? A vaga em específico é aquela do anúncio que você está montando o seu currículo, e somente aquilo que é o específico. Por que nós temos que pensar nessa forma? Porque o currículo, quando eu estou fazendo, ele deve ser personalizado, estruturado, organizado para cada uma da vaga, cada uma de vaga que você vai encontrar. Por exemplo, se você encontrou 3 vagas, 3 anúncios de vagas, você vai ter que ter 3 currículos, uma para cada estrutura de anúncio, um currículo, um planejamento, uma organização de currículo para cada vaga. Por que isso? Porque cada vaga tem um requisito, cada vaga tem um interesse, cada vaga tem uma distribuição de competência que você vai ter que colocar no seu contexto, e é isso que o recrutador espera, uma personalização do seu currículo para a vaga em questão. E aqui nós vamos fazer isso. O objetivo, ele é uma estrutura muito sintética, ele é uma estrutura que remete na maioria dos casos, de 1 a 2 linhas no máximo, ou de 50 a 100 caracteres. O que eu recomendo fortemente é que você aponte de imediato para o recrutador o que você quer com aquela vaga que você está se candidatando, porque o recrutador precisa entender, esse candidato ele é aderente ou não à vaga. E onde que o recrutador vai avaliar nessa estrutura de 6 a 10 segundos? O seu objetivo, ele vai olhar o seu objetivo e vai avaliar. Bom, esse candidato é aderente a esta vaga. Então, se ele é aderente, eu posso continuar fazendo a leitura das demais etapas do currículo. Se o objetivo ele não está adequado à vaga, eu nem vou perder meu tempo como recrutador, eu vou seguir para o próximo currículo, até porque eu tenho centenas de currículos para analisar. O que eu preciso fazer, na verdade, é mais descartar currículo do que segurar currículo para fazer uma leitura. Em verdade é isso, candidato. Se você está imaginando qualquer coisa diferente, o recrutador ele tem que descartar a selecionar, porque o tempo é muito curto, o tempo é escasso, e ele precisa encontrar, ele precisa ter aquele currículo adequado para a vaga, que é por meio desse nosso objetivo. E aí eu deixo aqui para você, o que se espera. Um exemplo do nosso candidato José da Silva Machado. Olha só, como é para primeiro emprego, para sem experiência, para recém-formado ou para jovem aprendiz, o que eu vou colocar aqui nessa parte de área ou cargo que você vai observar no anúncio da vaga? Vamos imaginar que isso aqui é uma vaga para engenheiro mecânico que está recém-formado ou para primeiro emprego. E olha só, qual é o objetivo? Atuar como, olha só, primeiro emprego. E aí nós vamos colocar o seguinte, em engenharia mecânica. E aí vem um próximo ponto, que é no setor. Qual é o setor? Qual é a parte da empresa que eu vou trabalhar? Se eu souber qual é esse setor, por exemplo, pode ter anunciado, descrito no contexto do anúncio, eu posso colocar. Caso não tenha, eu posso finalizar nesse momento, ou seja, atuar como primeiro emprego em engenharia mecânica. Se eu sei que tem esse setor específico, eu vou colocar no setor de fundição. Eu tenho uma estrutura em uma linha que eu digo o que eu quero atuar, ou eu quero ocupar, ou eu quero exercer como primeiro emprego, e aí em engenharia mecânica no setor de fundição, que é um setor dentro da engenharia mecânica como um todo. Mas você pode estruturar, e aí depende da área que você está estruturando o seu currículo. Se você está avaliando esse vídeo, você pode colocar, se você tiver acesso a essa estrutura. Você vai ter que procurar muitas vezes na descrição do anúncio de vaga como um todo. E não tendo, você pode tirar esse ponto aqui. Fechado o objetivo,
sintético, direto ao ponto, o que você deve estar imaginando? Essa palavra atuar, veja que ela está levando o recrutador a dizer o seguinte, a ele pensar o seguinte, bom, esse candidato, ele quer atuar, você tem que dar uma chamada para a ação, para o recrutador, dizer para o recrutador, eu quero como candidato, eu quero atuar como primeiro emprego, ou como recém-formado, ou como jovem aprendiz, ou como estagiário na área tal, no setor tal. E eu preciso dizer isso, eu preciso passar convicção, eu preciso passar como candidato uma certeza para o recrutador. E essa certeza eu estou colocando aqui nessa palavra que é atuar. Ou seja, eu estou informando, eu estou colocando para o recrutador essa minha convicção. O recrutador quer pessoas que tenham convicção, ele quer pessoas que sejam decididas naquilo que se espera de um candidato interessante para a vaga. Fechado o nosso objetivo, qual é o segundo ponto que eu recomendo que você coloque? O segundo ponto é a parte do resumo das qualificações, ou resumo profissional, ou resumo de competências como um todo, ou somente resumo. O que eu vou trazer para você de interessante no resumo é que você tem que expressar para o recrutador o porquê da sua candidatura, o que leva você como um profissional, como um todo, por mais que você não tenha experiência, por mais que você seja um primeiro emprego ou um jovem aprendiz, algum ponto da parte de experiência, algum ponto de gerar valor na comunidade como um todo, você vai ter. Você pode encontrar vários pontos, você pode ter feito um estágio que não seja obrigatório, você pode ter trabalhado de freelance, você pode ter um blog, você pode ter gravado um podcast, você pode fazer projetos voluntários, projetos comunitários, ser um professor freelance de inglês, participar de projetos de laboratório, projetos em alguma disciplina, apresentação de trabalhos em grupo, em uma disciplina em específico, participado de uma competição. Muitas vezes no ensino médio tem vários tipos de competições estudantis, tudo isso é levado em conta. Ele é um bloco de experiência da sua profissão como um todo. E você pode organizar, você pode sintetizar esses itens para colocar nesse bloco de resumo de qualificações. E olha só a estrutura que eu coloquei aqui para você. Como é que nós podemos colocar? E para esse candidato que ele é o primeiro emprego em engenharia mecânica. Como que eu coloquei aqui? Formado em, e eu vou colocar o nome do curso, engenharia mecânica. Estou fazendo aqui para você avaliar e aí eu vou colocar o nome da universidade. É uma universidade regional integrada. Vou deixar aqui para você essa estrutura que você vai ter acesso a todo esse nosso material. E aí eu vou colocar um ponto que se tem como uma experiência ou como um elemento de agregação de valor. Esse nosso candidato, ao longo da graduação, ele fez um estágio em uma empresa. Estagiei na empresa e aí eu vou colocar o nome dela aqui no caso. Por quê? Porque isso vai passar para o recrutador uma espécie de garantia que essa pessoa já tem uma certa bagagem, tem uma certa estrutura de valor que eu posso contar. Por mais que seja o primeiro emprego no sentido formal, mas ela tem um estágio, ela tem alguma agregação de valor. Por exemplo, se você não tem um estágio, você pode colocar todas aquelas etapas que eu mencionei anteriormente, como exemplo, a criação de um blog, a criação de um podcast, a criação de um curso online. Você pode colocar seus projetos comunitários, você muitas vezes é uma pessoa que trabalha, um voluntário num lar de idosos, isso você pode colocar nesse bloco. Eu estou colocando a parte de um estágio, porque ele é um estágio voluntário, então eu estou destacando aqui essa estrutura. Então, eu estagiei na função limitada eu vou colocar aqui
2 anos, ajudando a. E agora eu vou colocar esse meu bloco. Por quê? Eu estou colocando o ajudando porque essa estrutura, ela reflete uma pessoa que ainda não é um profissional necessário com uma experiência, não é um profissional sênior que tem uma bagagem já de conhecimento e de resultados a ser apresentado. É uma pessoa que ainda está no primeiro emprego, que ela está com uma sem experiência, que é um recém-formado, um jovem aprendiz, então ela precisa aprender, ela precisa colocar mais elementos no seu currículo como um todo. E aí a palavra ajudando, ela é um contexto interessante. E olha só, ajudando a, eu vou colocar aqui, ó, ajudando a organizar equipamentos utilizados nos processos de produção e a documentar, vamos ver se está tudo certo, e a documentar atividades técnicas da equipe. Olha só, destaquei tarefas, destaquei atividade como um todo. Por que isso? Eu coloquei 2 aspectos, ajudando a organizar equipamentos e a documentar atividades, porque isso gera valor para o recrutador. Ele vai avaliar, bom, ele ajudou a organizar, então talvez ele é uma pessoa organizada, é uma pessoa planejada, é uma pessoa dedicada àquela tarefa, e também é documentar, ou seja, é uma pessoa que eu posso confiar algumas informações da empresa como um todo. Eu posso passar para ela a parte de relatórios, eu posso passar para ela a parte administrativa, posso passar para ela talvez uma parte de logística, de produção como um todo, porque ele é uma pessoa que organiza e documenta essas tarefas. Então você vai avaliando essas palavras, esses termos, que daqui a pouco eles vão se encaixando no seu contexto como um todo. Finalizado esse ponto, o que eu coloquei? Durante o meu estágio, usei, aí vem o meu conhecimento, olha só, e aí eu vou citar algumas ferramentas. Eu posso citar ferramentas técnicas, eu posso citar metodologias, eu posso citar programas computacionais, posso citar programas que eu estou utilizando, por exemplo, numa área de engenharia, numa área de administração, de ciências contábeis, de economia, na área de pedagogia, de psicologia. Eu preciso citar alguma ferramenta, algo que esteja adequado ao contexto da vaga. E aqui, destacando de novo, essa citação de ferramentas de software, eu tenho que analisar o que a vaga está me colocando. Eu tenho que colocar aquelas ferramentas que eu tenho conhecimento, que são adequadas, estão aderentes ao anúncio da vaga. Essa vaga, hipoteticamente, ela colocou que esse profissional, ele deveria ter conhecimentos em técnicas de produção enxuta. Então, eu vou colocar aqui, que é a parte de... Olha só, estou colocando aqui de Lean Manufacturing para, e aí eu vou citar algum tipo de resultado, para reduzir em 18% o desperdício de materiais algum setor específico, na ferramentaria. O que você está observando aqui? Olha só, eu coloquei durante o meu estágio, ou seja, que é esse ponto, então eu destaquei onde foi inicialmente, coloquei alguns pequenos resultados e depois coloquei mais um bloco que é a parte de ferramentas específicas e o que eu trouxe para a empresa de ponto positivo. Eu estou destacando esse ponto, o reduzir, e aqui eu estou colocando um número, ou seja, uma variável quantitativa. O recrutador gosta muito de variáveis quantitativas. Ajudei a reduzir, criei, planejei. Isso leva o recrutador a dizer que você é uma pessoa proativa, leva a concluir que você é uma pessoa que é mão na massa, que faz acontecer aquela execução. Você não só planeja, mas você, além de planejar, você executa, você controla, você faz a ação de toda a sua estrutura de planejamento. E olha só,
Colocado isso, finalizei o meu resumo de qualificações como um todo, já preenchi também o meu objetivo, tenho o meu resumo de qualificações. O próximo bloco é a formação acadêmica. Você deve estar pensando, mas e a formação direto? Eu não poderia colocar a experiência ou as minhas competências, as minhas habilidades como um todo? Na verdade, como nós estamos aqui colocando um currículo, uma estrutura de currículo de exemplo para primeiro emprego, para aquele profissional que é sem experiência, para recém-formado ou para jovem aprendiz, o que acontece? Acontece que se espera que nesses casos o bloco experiência não seja tão vigoroso, não seja tão grande como um todo. E o que eu preciso passar para o recrutador? Eu preciso passar para o recrutador que eu tenho uma formação acadêmica, que eu tenho uma formação educacional como um todo, que vai gerar valor, que vai agregar valor no processo seletivo. E aí vem esse bloco, seria o terceiro bloco, objetivo, resumo, e aí a formação acadêmica, que vai me dar garantias, que vai dar base para o recrutador. Eu já deixei de cara para ele que é o primeiro emprego. Eu já disse para o recrutador é primeiro emprego, esse é o meu primeiro emprego formal. Então eu já disse para você essa estrutura, eu não vou esconder isso do recrutador, não é necessário esconder esse termo para ele deixar muitas vezes lá para entrevista. Por quê? Porque é importante que você seja transparente para o recrutador, que você não minta para o recrutador, é isso que se espera. E aí você já está dizendo para ele atuar como primeiro emprego. E aí vem a minha formação acadêmica, eu preciso justificar essa estrutura de primeiro emprego. E olha só, o que eu vou colocar em formação acadêmica? O que é importante aqui? Nome completo do curso. O que é o nome completo do curso? É um profissional que está formado em engenharia mecânica. E o que eu recomendo para um profissional que tem um conselho profissional por trás? Que é colocar que no caso de profissionais de engenharia mecânica, o conselho é o CREA. E eu recomendo que se coloque CREA ativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, além de ser um profissional formado, um bacharel em engenharia mecânica ou qualquer outra bacharelado ou licenciatura, que você ainda tem uma agregação profissional ética perante o seu conselho, que aqui no caso é o CREA. E aí eu coloco o CREA ativo, quer dizer que você faz o pagamento da anuidade para o seu conselho como um todo. Finalizado esse primeiro bloco, engenharia mecânica / CREA ativo, mês e ano de início e mês e ano de término da sua graduação. Então, esse aluno ou esse profissional, ele iniciou em março de 2017, olha só, e ele finalizou em dezembro de 2021. Finalizado a graduação, o que eu preciso colocar? O nome da instituição como um todo. Qual é o nome da instituição? Olha só, Universidade Regional Integrada. E eu vou colocar aqui o traço ou a sigla, que é a URI. O que eu posso colocar a mais para gerar um valor? Para uma pessoa que ela já tem uma experiência, um profissional já sênior, que tem uma bagagem curricular, esses 3 pontos já seriam suficientes, que é a engenharia mecânica como um todo, o período, a data de realização do curso e o local, ou seja, o nome da instituição como um todo. Só que não é o seu caso. O seu caso é o primeiro emprego, sem experiência, um profissional ainda recém-formado. O que eu preciso gerar para o recrutador são alguns elementos que eu possa destacar como interesse ou um certo tipo de conquista para o recrutador. E aí eu coloquei esse bloco, citar algum tipo de interesse. O que eu vou colocar aqui para o recrutador? Eu vou colocar um trabalho de final de curso. Olha só, trabalho de final de curso, ou você pode colocar até melhor para o recrutador entender, trabalho de conclusão de curso. E aí o que eu vou colocar? Como é uma sugestão, é um exemplo aqui. Finalizei, trabalho de conclusão de curso. Coloquei essa estrutura, porque isso aqui pode gerar para o recrutador alguma valorização do seu currículo. O que é importante? Por que eu coloquei o trabalho de conclusão de curso? Porque essa estrutura em uma empresa de fabricação de panelas de alumínio, ela está adequada ao contexto
dessa empresa de setor de fundição. Ou seja, eu vou fazer algum tipo de destaque específico. E aí você pode imaginar, bom, se o meu trabalho de conclusão de curso não é adequado para esse tipo de vaga, eu vou avaliar dentro do meu curso alguma disciplina ou algum projeto que é relacionado ou previamente aproximado à vaga em específico. Você vai encontrar, você talvez tenha uma disciplina no início, daqui a pouco você fez um relatório, daqui a pouco você fez uma visita técnica, daqui a pouco você teve uma leitura de um catálogo técnico, você desenvolveu algum projeto, algum produto, algum processo, um equipamento, uma máquina que tenha relação com essa área, com esse setor que você está buscando esse seu primeiro emprego. E aí você pode pensar em relacionar nessa parte, aqui eu coloquei trabalho de conclusão de curso, você poderia colocar aqui áreas de interesse, você poderia colocar projetos desenvolvidos como uma forma de agregar valor para esse seu currículo. Sempre lembrando, por que disso? Porque o seu currículo é uma peça única que você vai enviar para aquela vaga em específico, para uma segunda vaga, um segundo currículo, para ser aderente àquele segundo ponto. Finalizado isso, então entendi esse elemento, o trabalho de conclusão de curso, formação acadêmica como um todo, venho para o próximo bloco, que é a experiência profissional. Mas como assim experiência profissional? Se eu sou um candidato sem experiência, ou de primeiro emprego, ou recém-formado, ou de jovem aprendiz. Acontece que ao longo da sua passagem por uma graduação, ou por uma escola técnica, se você fez um ensino médio técnico, por exemplo, você vai ter várias experiências profissionais. Por exemplo, uma disciplina que você desenvolveu um relatório profissional, que você fez um projeto acadêmico, aquilo pode ser considerado uma experiência. Então, você pode registrar nesse bloco de experiência profissional. O que eu vou colocar aqui como exemplo? Olha só, eu vou colocar aqui que esse candidato, ele foi aluno de iniciação científica. E eu vou colocar qual curso? Curso de engenharia mecânica. O que eu estou colocando? Esse nosso candidato fictício, ele foi aluno de iniciação científica, uma instrução muito comum ao longo da graduação como um todo. Então, não existem bolsas de iniciação científica, bolsas de auxílio à pesquisa como um todo. Você pode, se for o seu caso, relacionar esse ponto. Se não for o seu caso, você tem outras estruturas de projeto que você pode buscar nos seus cursos, ou no seu ensino médio técnico, ou na sua graduação como um todo. Bom, finalizado esse ponto, eu vou colocar o nome da empresa. Qual foi a empresa? Bom, a empresa foi a minha universidade, então Universidade Regional Integrada. E eu vou colocar aqui qual foi a cidade e o estado. O que eu vou colocar? O mês e o ano de início e o mês e o ano de finalização. Então, o que eu vou colocar aqui? 11 de 2019 até, vou colocar aqui, fevereiro de 2021. Finalizado esse ponto que eu coloquei, vem as responsabilidades. Quais foram as responsabilidades que você teve nessa estrutura de experiência profissional que você participou? Bom, eu vou citar algumas aqui para você avaliar se é o seu caso. Olha só, então o que foi colocado? Algumas atribuições ou algumas responsabilidades desse nosso primeiro candidato. Principais conquistas. O que dá para colocar como um elemento de conquista desse nosso candidato? O que você pode imaginar? Você pode colocar essas estruturas, se ele ganhou algum prêmio, se ele obteve alguma mostra científica, se ele publicou talvez esse trabalho em algum congresso, algum evento, alguma revista, algum destaque em específico focado nessa estrutura. Caso ele não tenha, então o que eu posso fazer? Retirar esse bloco de conquistas como um todo. Vou deixar as responsabilidades aqui, que é somente um exemplo, e aí, finalizado a experiência profissional, o que você tem? O primeiro ponto, que é a função ou o cargo dele, o local, a data e as principais
responsabilidades, ou seja, a principal, a visão mais macro desse nosso candidato como um todo. E aí, seguindo aqui, o último bloco para nós fecharmos é o bloco de competências como um todo. E esse bloco de competências, olha só, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou relatar no bloco de competências quais são as competências técnicas e as competências comportamentais. Esse bloco de competência técnica são as chamadas hard skills, são aquelas competências que você adquire por meio de um certificado, são as competências que você adquire quantificáveis. Você fez um curso, você participou de uma instrução, você participou de uma capacitação, isso é uma competência técnica. A sua graduação, muitas vezes um curso extracurricular que você fez ao longo da sua graduação como um todo, ele conta nessa estrutura, inclusive a parte de inglês ou de língua estrangeira conta como uma competência técnica. Competência comportamental são aquelas ferramentas ou aquelas estruturas que eu não consigo mensurar por meio de um certificado como um todo, ela não é quantificável, ela é uma competência mais comportamental como um todo, ou seja, é uma competência qualificável, é uma competência mais de atitude daquele candidato como um todo. Essa é a estrutura da parte de competência comportamental, também chamada de soft skills. E aí você vai avaliando, tem a hard skills e a soft skills, são habilidades, são conhecimentos, habilidades e a parte de atitudes como um todo, que formam o bloco de competência. Então, competência é formado por essas duas, competências técnicas e competências comportamentais, que somadas elas formam um profissional, tanto da parte técnica como um todo, como uma pessoa de atitude que vai colocar a fazer as atividades de execução da empresa. E competências, o que eu vou colocar para você avaliar como um exemplo? Olha só, vou apagar essa estrutura e eu vou começar a colocar aqui pelo menos alguns pontos e você vai avaliar o porquê disso. Eu vou colocar o primeiro ponto, são as chamadas competências técnicas, aquela competência que ele adquiriu, aqueles cursos que ele fez ao longo da sua graduação, aquilo que ele fez extracurricular. O primeiro ponto é domínio de softwares. E aí eu vou citar o nome dos softwares, por quê? Porque essa citação de nome de software, ela vai diretamente relacionada ao anúncio da vaga. A vaga colocou esses anúncios aqui, ou seja, esses nomes de softwares, e aí eu preciso colocar esses nomes diretamente relacionados. Coloquei o primeiro, que é o SolidWorks, depois vou colocar o segundo, diretamente relacionado à vaga, em questão ao anúncio da vaga, que é o Microsoft. Vou colocar também um terceiro, que é um programa extremamente comum na área da engenharia mecânica. Então, é o nosso ANSYS. E aí, vou apresentar o seguinte: disse para o recrutador que eu tenho domínio desses softwares, mas eu preciso apresentar qual foi a situação que me levou a dizer que eu tenho esse domínio. O que é essa situação? É aquele ponto que eu utilizei esses softwares para adquirir esse conhecimento. Esse é o primeiro. Segundo exemplo de competência que eu vou colocar. Bom, falei sobre parte mais hard, a parte de ferramentas técnicas. Eu vou colocar uma segunda, que é a parte de língua estrangeira. E olha só como eu vou colocar: comunicação proficiente em língua inglesa com certificação internacional TOEFL C1, que é uma escala que se coloca. E aí eu vou dizer agora como que eu obtive isso? Por meio da negociação com equipes técnicas em estágio internacional. Apresentei a segunda parte de competência e vou apresentar uma terceira para que você avalie a possibilidade de estruturar essa parte de competências. A terceira, bom, fechei o meu currículo.
está pronto, adequado, relatei todas as partes de interesse, coloquei o nome na parte superior, depois veio os dados, então o nome já está colocado, os dados estão colocados, o objetivo está colocado, o bloquinho de resumo está colocado, a minha formação acadêmica está colocada, a minha experiência colocada e o último ponto que são as competências. Todos eles estruturados, todos eles organizados no meu currículo. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar alguns certos destaques, algumas certas pontuações, alguma formatação geral na minha estrutura. E olha só como que eu vou fazer a formatação desse nosso currículo. Eu vou fazer uma limpeza dele aqui, só para você avaliar o que é possível de ajustar nesse meu material. O primeiro ponto que eu preciso observar é que a letra, em geral, ela tem que estar numa mesma estrutura, ou seja, numa mesma fonte. E o que eu vou fazer? Eu posso marcar todo esse meu currículo e eu vou avaliar qual é a fonte que ele está. Então eu vou colocar, pode ser numa fonte Arial, pode ser numa fonte Times, pode ser em alguma outra tipo de fonte. O que eu não recomendo são as chamadas fontes artísticas. Por quê? Elas dificultam muito a leitura para o recrutador e isso não é de interesse. Se você dificulta para o recrutador, lembre que esse seu currículo possivelmente ele não vai passar nesse primeiro crivo, que são os 6 segundos de avaliação do recrutador. Bom, finalizado o tamanho ou a estrutura da fonte, o que eu preciso colocar? A cor dela. O que eu recomendo? É uma cor mais sóbria, é uma cor que o recrutador em si ele tenha o interesse de avaliar o seu currículo. O que eu recomendo? A cor preta. Aí vai do seu critério de avaliação. Alguns destacam alguns pontos em específicos, colocam outras cores em geral, mas eu recomendo que é o seu primeiro emprego ou sem experiência, recém-formado, jovem aprendiz, deixa o currículo mais tradicional, deixa o currículo mais formatado, fácil de o recrutador entender. E aí, o próximo passo é justamente o seguinte: tendo esse bloco, o que eu posso dar uma cortada, dar uma reduzida no meu currículo? Eu posso tirar esse item ou esse tópico dados pessoais. Eu vou somente tirar ele. Por quê? Porque isso vai facilitar também para o recrutador. Eu não preciso deixar dados pessoais. O recrutador, nós precisamos entender que o recrutador é uma pessoa que tem muita experiência nessa área. Por que se diz experiência? Porque ele tem uma leitura diária de vários currículos e ele já sabe o que é cada um dos blocos, ele já sabe o que ele procura, ele já sabe a leitura dinâmica, fluida, de interesse e que vai gerar valor para aquela vaga em específico que ele está colocando o anúncio. Mas é importante, por mais que você saiba isso, que você diga para o recrutador alguns blocos de interesse. Muitas vezes não é um recrutador físico que está fazendo uma avaliação, muitas vezes pode ser um recrutador por inteligência artificial. E aí o que você está colocando? Você está colocando o título, que é o objetivo, você colocou o resumo de qualificações como um todo, você colocou a sua formação, colocou o bloco experiência, colocou o título de competências e você colocou alguns softwares específicos aqui para ser detectado pelo recrutador, independente se é humano ou se é por inteligência artificial, por algum tipo de software que faz a leitura, o escaneamento do seu currículo. E aí você vai trazer esses pontos aqui para o recrutador. Outros, palavras-chave. Se a vaga é especificamente nesse nosso caso de exemplo que era para fundição, eu tenho que apontar essa palavra-chave no contexto do meu currículo. Então eu estou colocando ela aqui, ó, fundição, para que você avalie essa estrutura. Eu estou colocando panelas de alumínio, fabricação, que são termos relacionados diretamente a essa estrutura de setor que é a parte do setor econômico que está sendo buscado esse currículo e também trazendo certos valores de números para o recrutador ficar mais a par daquilo que você está
observando o que você está apresentando para ele. Bom, fechado isso, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar essa minha estrutura, deixar em destaque alguns pontos principais. Por exemplo, o meu objetivo, eu preciso destacar o resumo, a formação acadêmica, experiência profissional e competências. O que é esse destaque? Eu recomendo que você dê um negrito aqui, vá no parágrafo e aí coloque 12 pontos antes e 6 depois. Por quê? Porque isso vai deixar um certo destaque, vai deixar uma certa estrutura para o recrutador avaliar essa sua estruturação geral. Vai ficar mais fácil dele encontrar os pontos de interesse. Fechado esse bloco, o que eu preciso passar para o recrutador? Destaquei esses pontos, mas eu preciso ter também um outro ponto extremamente importante, que é deixar para o recrutador o que se chama, que aqui nós colocamos, que são os marcadores. E aí, onde que eu vou colocar os marcadores? O que é um marcador? O marcador é um elemento que destaca o seu currículo, que vai destacar aquele ponto de interesse. O que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar a minha formação acadêmica, então eu vou colocar o marcador nessa formação acadêmica. Por quê? Porque isso vai chamar a atenção do recrutador. Isso sempre lembrando dos 6 segundos que o recrutador tem. E aí, destaquei a formação acadêmica, vou destacar também que é a minha experiência profissional, então vou marcar ela, e também as minhas competências, vou marcar, eu citei 3 competências aqui, vou colocar elas em destaque. E aí, o que eu tenho colocado aqui para o recrutador? A formação, a experiência e as competências. Todas elas organizadas, todas elas destacadas de uma forma que vai gerar valor para a análise do meu currículo. E você também deve estar pensando o seguinte: bom, agora finalizado todo o meu currículo, a cada um dos blocos, etapas, eu vou justificar esses parágrafos, eu vou deixar eles justificados ou não? O que você acha? Será que eu coloco justificado ou não? O que eu recomendo é que você deixe eles, os parágrafos, alinhados à esquerda. Por que alinhados à esquerda? Porque isso fica mais fácil de, se você tiver uma leitura por algum software específico, de o software captar essa estrutura dele, fazer um escaneamento de uma forma mais facilitada. E aí isso ajuda o programa como um todo. Tem alguns programas que fazem a leitura independente do que for, mas isso vai facilitar também a sua vida como candidato. Facilitando o programa, facilita a sua detecção. Lembra que muitas vezes tem alguns programas que tem ele está buscando alguns termos chaves, algumas palavras-chave. Se você porventura perder uma palavra-chave nessa estrutura de leitura, talvez você perca aquela vaga em questão que você está disputando. Então, nada melhor do que ajudar o programa a facilitar a leitura do seu currículo. E olha só, em reta final, finalizei todo ele, a minha estrutura, coloquei os dados, coloquei o objetivo, resumo, formação, a experiência e as minhas competências. O que eu tenho? Um currículo em uma página. Tenho um currículo adequado, tenho um currículo estruturado que está organizado de uma forma que vai gerar valor para o recrutador. Coloquei marcadores, destaquei aqueles pontos de interesse, estão todos eles organizados, gerei valor e agora o que eu preciso fazer em parte final é salvar esse currículo em uma extensão PDF para submeter àquela candidatura. Por que extensão PDF? Porque a extensão PDF ela não vai desconfigurar eventualmente o seu currículo. Se você enviar em uma extensão que seja doc, que é do Word, porventura ela pode vir a desconfigurar. Então, o que nós precisamos é ter uma segurança que o currículo não vá apresentar uma formatação inadequada ou vai apresentar algum problema de uma fonte ao longo de um parágrafo. Eu preciso ter a garantia. E o PDF, ele proporciona essa garantia, proporciona essa segurança. Então, salvo o meu currículo em PDF. E aí eu finalizo aqui nesse momento essa apresentação e
espero que esse currículo sirva de muito valor para você, que seja algo que vai gerar um impacto positivo e que esse currículo sirva para gerar a entrevista, que é o próximo passo na jornada do processo seletivo do candidato como um todo. E aguardo esse currículo, baixe esse currículo, preencha esse currículo, deixe qualquer sugestão, comentário para aqui nós avaliarmos se o que você está colocando de diferente nesse currículo, quais outras possibilidades, quais outros títulos ou quais outras frases que você vai colocar para essa estrutura de currículo como um todo. Sempre lembrando, primeiro emprego, sem experiência, recém-formado e jovem aprendiz, é uma estrutura, é uma possibilidade, crie o seu currículo, faça anotações de todos os projetos que você desenvolveu, trabalhos voluntários, visitas técnicas, feiras, lares, eventos, congressos, seminários, palestras, tudo que você desenvolveu ao longo do seu ensino médio, ao longo da sua graduação, para que você consiga agora relatar nesse nosso currículo. Lembrando, currículo bem objetivo, currículo estruturado em uma página para o recrutador ter a leitura de 6 a 10 segundos. Eu espero que esse vídeo sirva para você, ajude você nos seus objetivos profissionais. O meu muito obrigado e desejo muita sorte, muito sucesso no seu futuro profissional.